Todo mundo fala que GraphRag é melhor que o reg comum, mas será que vale o trabalho gigante de montar o grafo? Um time de Nova York colocou os dois para brigar no mesmo ringue, com as mesmas regras, e a resposta vai mudar como você monta o seu sistema de busca. Antes de mais nada, o que você ganha assistindo? No fim deste vídeo, você vai saber decidir com critério de verdade quando um RAG simples já resolve o seu problema e quando investir num grafo de conhecimento realmente compensa. Sem achismo, sem hype. Uma régua que você pode aplicar no seu projeto ainda hoje. Para não ficar abstrato, vamos seguir uma história o vídeo inteiro. Imagine a Ana, uma estudante montando um trabalho de história numa biblioteca gigante. Ela faz perguntas e uma bibliotecária vai buscar os livros certos para ela. Essa bibliotecária é o nosso sistema de busca, em inglês, o tal do retrieval. Guarda essa cena porque cada técnica que a gente viu é só um jeito diferente da Ana e da bibliotecária trabalharem juntas. Primeiro, o RAG. Modelo de linguagem sozinho às vezes chuta com confiança, o que a gente chama de alucinar. O RAG resolve isso buscando trechos reais de uma base de conhecimento e colando junto da pergunta. Para a resposta fica ancorada em fato. É a Ana recebendo uma pilha de livros antes de escrever. Funciona tão bem que virou padrão em praticamente todo o sistema sério de IA hoje. Mas tem um detalhe que trava tudo. O RAG clássico dá um tiro só. Busca os livros uma única vez, no começo, e congela essa pilha para o resto da resposta. Se no meio do caminho a Ana percebe que precisava de outro livro, paciência. Ela tá presa com o que pegou. Para perguntas simples, beleza. Para perguntas difíceis, esse tiro único começa a doer. E que perguntas são essas? As chamadas multi-hop, onde a resposta mora espalhada em vários livros e você precisa pular de um para o outro. Tipo, em que cidade nasceu o autor do livro que ganhou tal prêmio? Um livro te dá o autor, outro te dá a cidade. A Ana precisa conectar pistas. Nenhum livro sozinho fecha a conta. E é justamente aqui que o tiro único do RAG comum fica sem fôlego. A primeira solução para isso é o GraphRag. Em vez de jogar livros soltos, ele monta antes um mapa de conhecimento. Liga pessoas, lugares, ideias, as entidades, com as relações entre elas. É como se a biblioteca já tivesse desenhado um mapa, mostrando quais livros conversam entre si. Aí a Ana não recebe uma pilha bagunçada. Ela recebe um mapa, onde os pulos entre fontes já estão traçados. Para raciocínio multi-hop, isso é ouro. E aqui vale uma curiosidade. Não existe um GraphRag só. O paper testa 5 famílias. Tem o que monta uma árvore de resumos em camadas, o que monta um grafo centrado em entidades imitando a memória do cérebro, o que usa hipergrafo para capturar relações mais complexas e o que monta um grafo leve, só com ligações simples para economizar. Mapas diferentes com custos diferentes. Guarda essa palavra custo, ela volta forte daqui a pouco. Porque o mapa não nasce de graça. Para construir o grafo, alguém precisa varrer a base inteira, extrair as entidades, resumir, ligar e indexar tudo. Um trabalhão pesado feito antes de qualquer pessoa fazer a primeira pergunta. É como contratar uma equipe para desenhar o mapa da biblioteca inteira antes da Ana sequer chegar. E se chega livro novo, o mapa precisa ser refeito. Esse custo de bastidor é o vilão silencioso da história. Agora a virada moderna, a busca agêntica. A ideia é simples e poderosa. Em vez de um tiro só, a Ana volta na bibliotecária quantas vezes precisar. Lê um trecho, percebe o que falta, refina a pergunta, busca de novo. Rodada após rodada, ela vai montando o entendimento na marra, durante a própria resposta. E o mais legal, ela faz isso sem nenhum mapa pronto, só conversando com a busca várias vezes. Por dentro, esse agente roda um ciclo bem intuitivo. Ele raciocina sobre o que já sabe, decide buscar, lê o que voltou, raciocina de novo e só para quando se sente pronto para dar a resposta final. É o modelo dirigindo a própria pesquisa, igual a Ana decidindo sozinha quando já tem material suficiente para fechar o parágrafo. Esse vai e volta cria uma espécie de estrutura na marra e isso vai ser o coração da pergunta do paper. E é aqui que fica genial! Os autores enxergaram que GraphRag e busca agêntica são, no fundo, duas formas de dar a mesma coisa, estrutura. O grafo entrega estrutura explícita, desenhada de antemão no mapa. O agente entrega estrutura implícita, montada na hora, a cada rodada de busca. Um paga o preço antes, o outro paga durante. Sacou a atenção? Se o agente já cria a estrutura sozinho, será que ainda precisamos pagar caro pelo mapa? Então a pergunta do paper é direta e vale ouro para qualquer um que monta IA. A busca agêntica consegue compensar a falta do grafo, deixando o GraphRag caro dispensável? Ou o grafo continua indispensável mesmo quando o agente entra em campo? Parece simples, mas até agora ninguém tinha medido isso de forma justa. Cada estudo usava regras diferentes e dava para defender qualquer lado. Parece simples, mas até agora ninguém tinha medido isso de forma justa. Cada estudo usava regras diferentes e dava para defender qualquer lado.
Para resolver isso, eles criaram o RAG Search, e essa é a grande contribuição. A jogada foi tratar o RAG denso e o Graph RAG como peças trocáveis de motor de busca, encaixadas no mesmo agente. Mesmo agente, mesma tarefa, só muda a peça embaixo. Assim dá para medir exatamente o efeito do grafo sem o agente nem a tarefa atrapalharem a conta. É como dar o mesmo carro para dois pneus diferentes e correr na mesma pista. E justiça aqui não é palavra solta. Eles travaram tudo. O mesmo modelo de base, o mesmo orçamento de buscas para cada lado, o mesmo protocolo e rodando no conjunto de teste inteiro. Nada de pegar só uma amostrinha que favorece quem você quer que ganhe. Esse cuidado é o que separa um benchmark sério de um marketing disfarçado. Quando os números aparecerem, dá para confiar que a comparação foi limpa. O campo de prova foram 6 conjuntos de perguntas, divididos com esperteza. 3 de pergunta geral, do tipo resposta direta, e 3 de multi-hop, aquelas que exigem pular entre fontes. Em cima disso, rodaram 4 agentes diferentes, 2 sem treino e 2 treinados por reforço, cada um testado com o RAG comum e com as 5 famílias de grafo. É bastante combinação, e é o que dá robustez à conclusão. Primeiro resultado e já derruba um mito. Nas perguntas gerais, do tipo resposta direta, o grafo melhora quase nada. Meio ponto só, 0,47 na média. Ou seja, para pergunta fácil, o RAG comum já dá conta sozinho, e construir aquele mapa caro é dinheiro jogado fora. Se o seu caso é majoritariamente FAQ e resposta direta, anota essa. Você provavelmente não precisa de grafo nenhum. Agora vira o jogo! Nas perguntas multi-hop, aquelas que pulam entre fontes, o grafo abre mais de 27 pontos de vantagem na média. Num dos testes, o acerto saltou de 19% para 47%, quase dobrou e ainda sobrou. Faz todo sentido. Quando a resposta exige conectar pistas espalhadas, ter um mapa de relações já desenhado é uma vantagem enorme. É a Ana com o mapa contra a Ana sem mapa, no problema difícil. Mas espera, porque vem a reviravolta que motiva o paper. Quando você liga a busca agêntica em cima do RAG comum, deixa ele voltar várias vezes na bibliotecária, aquele fossão começa a fechar. Em alguns casos, até 32% da diferença para o grafo simplesmente some, sem nenhum mapa construído. Ou seja, a estrutura montada na marra, rodada após rodada, realmente substitui parte do trabalho do grafo. A intuição do paper estava certa. Só que parte não é tudo, e aqui o canal não vai te enganar. O agente estreita a distância, mas não zera. No raciocínio multi-hop mais pesado, o grafo ainda termina na frente. Então a resposta honesta para a pergunta do título é: a busca agêntica é um substituto parcial, não total. Ela apaga boa parte da vantagem do grafo nos casos médios, mas nos casos realmente complexos, o mapa explícito ainda ganha a corrida. Teve uma surpresa deliciosa no meio. A galera esperava que os agentes treinados por reforço, aqueles que aprendem a buscar na base de tentativa e erro, fossem dominar. Mas não. Um agente sem treino nenhum, que simplesmente quebra a pergunta grande em perguntas menores antes de buscar, bateu os treinados em vários casos. A lição vale ouro. Muitas vezes, um design inteligente do fluxo ganha da força bruta do treino. Pensar bem o passo a passo rende mais que treinar pesado. Tem ainda uma vantagem do grafo que não aparece na média, mas pesa muito na vida real: estabilidade. O Graph RAG acerta a evidência certa com mais frequência e oscila menos de uma rodada para outra. Traduzindo, ele é mais previsível. E quem já botou sistema em produção sabe que previsível vale quase tanto quanto bom. Um agente que às vezes brilha e às vezes desanda dá muito mais dor de cabeça do que um que entrega sempre o mesmo nível. E olha que pista fascinante para o futuro. Quando eles trocaram um modelo pequeno por um maior, a vantagem do grafo encolheu sozinha, de quase 15 pontos para menos de 10. O modelo mais forte, de tão capaz, recupera parte da estrutura na própria cabeça, sem precisar do mapa desenhado. Isso sugere uma tendência. Conforme os modelos ficam melhores, a necessidade do grafo caro tende a diminuir. O agente esperto com um bom cérebro vai chegando perto. Agora junta tudo numa conta de padaria. O custo de montar o grafo é fixo e pesado. Paga uma vez lá no começo. Se você vai fazer milhões de perguntas em cima dele, esse custo se dilui e vira barato por consulta. O mapa se paga. Mas se o seu sistema responde pouca coisa, aquele investimentão nunca se amortiza e o RAG comum com um bom agente sai muito mais em conta. A pergunta certa não é só qual é melhor, é no meu volume, qual compensa. Então aqui tá a régua que eu prometi no começo, limpa e prática. Se o seu caso é pergunta geral e volume baixo, fica no RAG comum com uma boa busca agêntica, barato e competitivo.
Se é multi-hop pesado e alto volume, que dilui o custo, o grafo se paga e vale o esforço. E se você está no meio do caminho, a recomendação é de ouro. Comece simples, meça o quanto do seu tráfego é realmente difícil e só então decida investir no mapa. Vamos para o chão da fábrica, com cenários que saem direto do paper. Cenário 1. Você monta um chatbot de suporte ou um FAQ inteligente. A maioria das perguntas é direta. Qual horário? Como troco minha senha? Onde rastreio meu pedido? Isso é QA geral puro. Botar grafo aqui é custo sem retorno. Um RAG denso com busca em algumas rodadas já entrega ótimo resultado, gastando uma fração do esforço. Cenário 2. O oposto. Você monta um assistente para a base jurídica ou médica, onde responder exige cruzar leis com casos, sintomas com interações, exceção com exceção, multi-hop do pesado. Aqui o grafo brilha. E tem mais. Como cada consulta vale muito e um erro custa caro, a estabilidade do GraphRag, que oscila menos, vira um argumento de segurança. Nesses domínios de alto risco, pagar pelo mapa é investimento, não desperdício. Cenário 3, e talvez o mais valioso. Antes de assinar qualquer projeto de grafo, meça. Pega uma amostra das perguntas reais dos seus usuários e separa quanto é fácil e quanto é multi-hop de verdade. Muita gente acha que precisa de GraphRag e descobre que 90% do tráfego é pergunta direta. Se for o seu caso, você acaba de economizar um monte de tempo e dinheiro. Deixa o dado decidir, não o hype do momento. Cenário 4. A regra de bolso para qualquer projeto novo. Comece pelo simples. Rag denso com um agente que busca em várias rodadas resolve a maior parte dos casos com pouco esforço. Só evolua para o grafo se os seus próprios testes mostrarem que aquele último pedaço de qualidade no multi-hop faz diferença para o seu negócio. E lembra do achado do Backbone. Se você já roda um modelo forte, ele recupera parte da estrutura sozinho. Mais um motivo para não correr para o grafo de cara. Para fechar com honestidade, as ressalvas. Os testes rodaram em conjuntos acadêmicos de perguntas, que não são exatamente a sua base bagunçada do mundo real. Então, use os números como bússola, não como sentença. Os custos também mudam conforme a ferramenta e a escala que você usa. E o campo anda rápido. Como vimos, modelo melhor muda a conta. Ou seja, o critério é seu amigo, mas vale remedir de tempos em tempos no seu próprio contexto. E tem uma visão maior, quase poética, que o paper deixa no ar. A estrutura que faz a IA raciocinar bem não está sumindo, está mudando de lugar. Antes ela morava toda no mapa, construído offline. Agora parte dela migra para a interação ao vivo do agente, montada na hora. O grafo não morre, ele se reposiciona para os casos onde a estrutura explícita ainda é insubstituível. Entender esse equilíbrio entre o que montar antes e o que deixar para o agente é a fronteira nos próximos sistemas. Bora amarrar em 3 frases que você leva para casa. 1. Para pergunta fácil, o RAG simples já ganha, porque custa muito menos pelo mesmo resultado. 2. Para multi-hop pesado, com bastante volume, o grafo se paga e ainda entrega estabilidade. 3. A regra de ouro. Na dúvida, comece simples. Deixe o agente buscar em várias rodadas, meça o seu tráfego e só invista no mapa quando o dado pedir. Critério no lugar de hype, sempre. E é isso! Agora você tem a régua que poucos têm. Sabe quando o RAG simples basta e quando o grafo realmente compensa. Minha sugestão para hoje? Olhe um projeto seu por essa lente e teste o caminho simples primeiro. Você pode se surpreender com o quão longe ele vai. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a decidir melhor, se inscreve no canal, porque toda semana eu destrincho um paper novo desse jeito, em português e sem enrolação. Até o próximo!